Estamos aqui no Quilombo da Pontinha, estamos aqui conversando com o Renato Moreira. Ele vai falar um pouco sobre a história do Quilombo. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: como o Quilombo da Pontinha foi fundado e qual é a importância histórica de sua criação? Olá, o Quilombo ele não foi fundado, o Quilombo é um aglomerado, né? A história conta que quando acabou o ouro nas minas de Ouro Preto, eles desceram, beirando o rio, os filhos do Chico Rei, mais o pessoal que trabalhava com eles, né? Aí tinha duas opções: ou ia pela estrada real, ou pegava a estrada do tropeiro, que era a estrada 040. Aí os detalhes: estavam trazendo ouro, pela estrada real poderiam ser facilmente roubados, pela estrada do tropeiro tinha o entreposto em Sete Lagoas, onde Tiradentes comandava, e tinha também a Joaquina de Pompéu, uma vez que eles estavam descendo para ir para Diamantina. Então, na hora que chegou na região dos Macacos, Fortuna de Minas, bem centro onde a gente encontraram o padre. Ah, sim. O padre Antônio Moreira, que na hora que viu a quantidade de ouro cresceu, falou assim: vocês vão ser roubados, eu vou ajudar vocês, eu tenho uma pontinha de terra e eu vou ceder essa pontinha para vocês. Que era aqui? Que era aqui, não. Existe nos documentos do INCRA a sesmária do padre. Então, essa sesmária, ela pega bem nessa região, e acontece que até a Serra Santa Helena de Sete Lagoas era terras de pontinha, de acordo com a sesmária do padre. Então perdeu bastante território, né? Muito território. Muito território. Qual a importância da sua criação? A importância é a nossa existência. Se eles não tivessem feito essa movimentação, nós não estaríamos aqui. Teria um pedaço de terra. E fazendo propagação dessa realidade dos nossos que já se foram, para que nós estivéssemos aqui hoje. Verdade. E quais tradições culturais e sociais são mantidas pela comunidade até hoje? O Congado é muito forte e marca, né? Os mais velhos, desde quando eles lembram, já existiu o Congado. E a outra prática cultural social é a extração do bicho minhocussu. Minhocussu? É. E aí é tipo assim: a mãe tem que extrair, a criança tem que ir para a escola. A criança que vai à escola de manhã, a mãe leva o que vai à tarde com ela. Aí volta, aí ela já ensina, aí na hora que chega de tarde, o que estudou de manhã, volta à tarde com ela. Trabalhar com ela. E assim é transmitido essa... Mais para filhos. Geração em prática geração. Cultural, isso. Bacana. E o povo é especialista, viu? Quais as histórias e mitos locais que ajudam a fortalecer a identidade da comunidade? Lagoa Dourada, Lagoa Encantada, a Gruta dos Milagres, né, que é a Gruta de São Bento, e as histórias de assombração que tinha por aí, e as histórias dos mais velhos que viravam latradas. Então tem bastante histórias. Quais os maiores desafios enfrentados para conseguir a regularização fundiária? A regularização fundiária ela já está acontecendo. O que é difícil é a finalização, porque nós estamos no processo onde já fez o relatório antropológico, nós estamos em partes do RTID, fazendo levantamento fundiário, levantamento de famílias, e é isso, é muito lento, é lento demais, e essa lentidão gera prejuízo, porque as pessoas fazem o que elas podem para sobreviver da maneira que der. Então, em alguns momentos, a venda da terra é uma opção para colocar dinheiro. Para vender só depois. Não pode vender. E desde 2004, quando iniciou o processo de regularização fundiária, as terras de Pontinha se tornaram inalienáveis. Mas só que o próprio processo atrapalha que isso aconteça.
Qual a situação atual do processo de titulação da terra do Quilombo? Nós estamos no RTID. RTID. Relatório Técnico Antropológico. A hora que finalizar o RTID, vem mais uma levada de tempo e uma levada de processo até chegar ao título definitivo. Então isso está levando anos, até 2004. Nós já estamos aí quase que mais de 20 anos. 20 anos na espera. Tipo, e é uma espera que eu interpreto como má vontade política. Com certeza. De maneira direta. Porque a Pontinha ela é muito organizada. Então, na ideia da gente tentar preservar e manter o território, a gente tem noção geográfica de onde são os limites. Nós conseguimos marcar direitinho aonde inicia, aonde termina, e o que é sabido é que Pontinha está entre águas. Rio Paropeba, Rio São João e o Córrego do Cedro. Dentro desse espaço é Pontinha. E aí nós tínhamos essa noção, nós fizemos o mapeamento e, pela uma bela de uma sorte, o pessoal da CONAC fez um curso de agente cadastrante do CAR. E Pontinha participou desse curso. Só que quando ele chegou, a gente já tinha muita coisa pronta. Nós já tínhamos nossa noção, nós já tínhamos nosso mapa, nós tínhamos nosso georreferenciamento e tudo feito a duras penas, só pela boa vontade e a ideia de preservação mesmo. E aí Pontinha é o primeiro quilombo que tem condição de emitir o CAR coletivo. CAR quilombola coletivo, em Minas Gerais. Bacana. E aí, isso foi um ganho, porque o CAR já tem quase 12 anos que ele iniciou. Mas quando ele iniciou, todos os fazendeiros foram e criaram os seus. Aí depois de 10, não, para fazer legitimação do seu pedaço lá, mesmo pedaço estando numa terra quilombola. Ah, sim. Que já estava num processo de regularização fundiária. Cada parte já deles, né? Tentaram. Aí Pontinha, com essa noção toda de território, foi lá, junto com a CONAC, lançou o CAR da Pontinha. Só que detalhe, a aba para povos tradicionais só foi criada depois de 10 anos. Bastante tempo. Porque aí você vê o prejuízo que é gerado. Perdeu muito tempo. Mas só que mesmo perdendo tempo, mesmo atrasado, ainda assim a gente conseguiu ser os primeiros a acessar essa ferramenta. Pioneiros, né? Em Minas Gerais. E aí esse prejuízo que a gente interpreta como uma vontade política. Sim, sim. A gente tem que correr atrás porque o poder público é lento. Tem que forçar muito para conseguir, né? Ah, cara, eu enxergo com um tiquinho de boicote. Boicote. Tem situações que a gente tá vendo que é real, a gente tá fazendo um trabalho politicamente correto e você vê que falta uma vontade, porque quem patrocina os políticos geralmente é os fazendeiros, é os grandes empreendimentos, e nós só pecamos sobreposição em cima de tudo. Então tá tudo com sobreposição, mas nós estamos com a nossa marca lá. Nossa arma é a voz, a dele é a grana, né? Exatamente, eles usam bem e tem muito para usar, a gente só tem a vontade de existir. Então nós vamos resistindo. Como essa titulação definitiva impactaria a vida e a segurança do nosso território? Ia ser um ganho muito grande. Então a gente tem os nossos mais velhos que ansiavam muito isso. Verdade, né? Porque fica assim, os pretos mais velhos da Pontinhas era muito bravo. Hoje tem gente que ainda consegue acusar, nem vocês é frouxo demais. Antigamente os velhos eram mais bravos que vocês. Não é questão de brabeza, é questão de aprender a usar a arma dos inimigos. Não é sempre só a força, né, que resolve as coisas. Tem que ser a voz gritando alto. Eles também. já ficam caçando uma brecha para marginalizar a nossa existência. Aí um pouquinho de agressividade já acha que... Inversão. Faz inversão. Então, Renato, quais os tipos de pressão externa a comunidade enfrenta? E como essas ameaças têm afetado a cultura e a economia e o cotidiano da comunidade? Pressão externa, ela vem de várias faces, com várias faces. Ela vem por especulação imobiliária, ela vem por aliciamento mesmo,
porque tem aquela história que o santo de casa não faz milagre, né? E tem situações que é simplesmente pouca informação mesmo. Por exemplo, a extração da areia, não é todo mundo que acha que é um formato de mineração. A extração das pedras de ardósia ou a pedra portuguesa, ninguém entende que também é uma forma de mineração, e isso tudo acontece. Mas é em cima disso que o povo defende o pão de cada dia, né? E aí a gente tem a coisa que a comunidade em si, a extração que ela faz direto é do Minhocuçu. Só que essa extração, ela não tem aquele real ganho que precisa, porque aí que entra a parte do assédio. Em vez de buscar formas de negociar, comercializar, de maneira que fique aquela forma ecologicamente correta do ganha-ganha, eu ganho, meu cliente ganha, O meio ambiente ganha. meio ambiente ganha, porque é isso, o meio ambiente ganha sempre quando a comunidade está trabalhando. Ela sempre trabalha visando preservar o meio ambiente, porque amanhã ela vai precisar de novo. Deles, né? Sim. E aí, quando você não encontra isso, a gente tem os atravessadores que adentram o quilombo, pega a mercadoria direto ali na mão do extrativista, e você não tem nada que regulamente isso. Então não tem nenhum papelzinho de pão que fala quanto é que a pessoa recebe em uma dúzia de Minhocuçu, sabendo que tem pessoas que tiram ali a 3 dúzias, assim, rápido. Sim, sim. E aí fica isso. Quando o atravessador entra, onde é que entra também um assédio. Traz dinheiro, vem ali bem arrumado, um carrão, e aí as nossas moças, as nossas mulheres sofrem muito. Assédio, parte desse pessoal. Entende? Então, é uma coisa que quando você começa a esmiuçar, você vê que tem várias faces, e todas elas muito prejudicial à nossa existência. Então, pode-se dizer que há relatos de violência ou intimidação contra os membros da comunidade. Diretamente ou indiretamente sempre rola. Como a comunidade equilibra as atividades econômicas, como a extração do Minhocuçu, com a preservação ambiental? Eu acho que com muita maestria. Porque assim, ó, a gente precisa de ajuda. E a boa ajuda a gente abraça. Porque tem gente que é só explorar mesmo. Mas tem umas que você consegue ver que é bacana. O Minhocuçu, ele é fonte de renda no quilombo de fevereiro. Termina Piracema e começa no final de outubro. Então, esse período é justamente a época onde é que a comunidade utiliza o Minhocuçu como fonte de renda, né? Então, você vê que tem todo um período, tem toda uma organização. A Piracema é proibido, pesca. E na época da Piracema, o pessoal não arranca Minhocuçu. E assim que retorna a temporada de pesca, retorna a extração. No período, enquanto a extração não acontece, aí surgiu o estudo das biólogas da UFMG, que foi da seguinte maneira: o bicho Minhocuçu estava ameaçado de extinção. Aí elas vieram com o trabalho de estudar o bicho, e logo depois do trabalho concluído, veio a contrapartida. Como resolver a extração do bicho e manter a renda no quilombo? E aí veio outro estudo que coincide com a safra do piqui. Toda a época de reprodução do bicho é a florada do piqui. Então criou-se o projeto Piqui, onde Pontinha tem a unidade de beneficiamento do fruto do piqui, que é frutos do cerrado. Beneficiamento do piqui foi o primeiro. Aí tem possibilidade de crescimento para o araticum, cagueiteira, mangaba, jatobá, tudo frutos do cerrado mesmo. Sim, né? Vegetação então, local, né? Aí fica naquela situação, vai preservar o bicho, vai utilizar as frutas, e aí a gente consegue fazer um equilíbrio bacana, recursos, né? E muito eficiente, muito sustentável, que é renda
e a preservação. Preservação ambiental. Quais estratégias de resistência têm sido utilizadas para preservar o território? Ai, muita luta, muito estudo. Por exemplo, lá atrás falamos sobre o CAR, que era uma ferramenta que só os fazendeiros usavam. Sim. Só que a CONAC, mais algumas instituições se uniram e foram lá e criaram uma terceira aba no Siscard do estado de Minas. E distribuiu essa novidade. Então essa estratégia ela foi muito eficiente, potente. E a outra estratégia bacana é sair dando as mãos para os outros quilombos, uns mais bem adiantados, outros não, uns com consciência de quilombola, outros não. Então é aquela história, estamos aprendendo a ler para ensinar os camaradas. Nossa, é a conscientização geral, né? Exatamente. Não é só local, não. A união faz a força, como se diz. União faz a força e o conselho faz mover, o exemplo arrasta. Aí a estratégia principal é ser exemplo para um monte de gente. Aos poucos mais gente vai tendo consciência. Tem gente que nem tem consciência que é quilombola, na verdade, né? Não tem o sentimento de pertencimento. Isso. Então, qual a estratégia de resistência tem sido utilizada para preservar a identidade quilombola? Aí é bacana, né? Aí já vem o próprio congado, a folia, que em Pontinha são duas coisas que são muito fortes, são muito presentes, e teve a confecção também do coral Vozes de Quilombo. E eu tenho reparado que está dando muito certo e está fazendo mais pessoas se moverem. Entende? Chama então, para conhecer, gente que não conhece. É a beleza natural, é o cabelo armado, cultura, é os lábios tradição, bem carnudos, as mulheres bem torneadas e com alegria e aceitação de serem assim. Verdade. Então isso daí é muito bonito e para mim eu acho que é muito potente pessoas abraçar essa ideia de pertencimento e se apresentarem como tal, sem receio, sem medo. Orgulho das suas raízes. E descobrir que fazem muito, mas muito bonito. Verdade. A comunidade tem recebido apoio de organizações externas ou políticas públicas? Sim. As políticas públicas específicas para os povos tradicionais, quilombolas, indígenas, Pontinha não acessa na totalidade, não. Porque a gente tem ciência de que tem muito mais, mas melhorou. Em vista de antes está bem melhor, mas ainda não é o todo. É uma parte. É uma parte, né? Por exemplo, a gente tem que entender o que é política pública e o que é responsabilidade social. E isso não é claro. Isso não é claro. Em alguns momentos as coisas se confundem e eu acho que de má fé mesmo dá a entender que tá ali de aquelas primícias: saúde, segurança, moradia, educação e educação. São políticas públicas, mas não são específicas para o povo quilombola, entendeu? Sim. Então, é o direito de todos, mas não é bem assim. Exatamente. Então a coisa tem que ser um pouco mais bem detalhada, mais bem explicada, porque parecer não é ser. Sim. Acesso às políticas públicas? Sim. Na totalidade, não. Específica? Também não. Então, o que pega é que a gente tem que brigar muito para provar que tem coisas que é nossa e não nos chegam. Mas tem outras parcerias potentes, eficientes, né, que eu gosto muito de ressaltar. A própria CONAC, a Palmares, a Nigolo e a deputada André de Jesus, que isso aí são pessoas próximas mesmo, que na hora que você pede socorro, simplesmente aparecem, entende? Então, como as pessoas ou organizações de fora podem contribuir para fortalecer a luta territorial da Pontinha? Entendendo que a nossa luta ela é organizada. As premissas que nós temos hoje é o nosso protocolo de consulta.
Quando a pessoa acessa o protocolo de consulta, interpreta e entende, ela já fez mais de 50% para contribuir com a nossa existência. Por exemplo, o INCRA, a última vinda dele, ele se assustou com o tanto que cresceu de pessoas de fora. Só que, na mesma sorte, ele emitiu uma nota onde é que ele proibiu os cartórios de registrar contrato de compra e venda dentro das terras da Pontinha. Entendeu? Então ajudou muito, mas não é o suficiente, porque o fim é a titulação. Então essas ações inibem um pouco, mas não resolvem no definitivo. Nós precisamos de ações que vai nos conduzir direto lá para a titulação. De repente a grana, né, para o INCRA fazer o trabalho, que é isso que eles falam, que não tem grana para fazer esse serviço. Mas como é uma instituição federal, é meio assim estranho falar que não tem grana. Dinheiro, né? O Brasil tem muito dinheiro. Tem muito. O Brasil tem muito dinheiro. Então tá faltando é isso, incentivos financeiros também. Incentivo financeiro, boa vontade política, respeito, entender que no passado lá de 88, quando eles fizeram a última reformulação da Constituição, Pontinha já tinha a associação dela, que foi criada em 1985. Então a associação de Pontinha, ela é 3 anos mais velha que a Constituição, e os direitos que tá lá até hoje. E tá chegando agora, muito pouco, a duras penas e com muita luta, muita briga. É muitos anos, é muita geração. 40 anos. É, filho, é a vida toda, né? Muita luta pela frente, então qualquer ajuda é bem-vinda. Sim. Toda ajuda é bem-vinda. Com muito respeito. Com respeito. Isso porque, aí. tipo assim, pode não saber dar o nome para um sentimento, mas o sentimento tá lá. Uhum. Ah, é racismo político, racismo ambiental, é preconceito, discriminação. Não temos obrigação de dar nome para o que nos ofende. Temos obrigação de reclamar. Reclamar. E as pessoas têm a obrigação de respeitar, né? Exatamente. Então é isso. Muito obrigado, Renato, pelas suas palavras. Foi muito esclarecedora. Espero que tudo que foi abordado aqui seja transmitido e que tenha resposta, né? A gente está cansado de gritar por ajuda e ser ignorado, né? E eu acredito que essas palavras vai ajudar bastante a evolução da Pontinha como povo, como entidade, e os outros territórios, né, todos os outros quilombos, aderir a essa luta, que não é uma luta sozinha, né? São muitas pessoas que estão junto nisso, muito território, e vamos que vamos. Muito obrigado. Obrigado eu. E tamo junto. Valeu, obrigado. Culturas, gingados, gírias, muita gente como eu. A crença é vitamina, foi Deus que me ofereceu. Vivo e transmito na rima enquanto o bumbum me anima. O resultado me alucina, me envolvo, eu tô no clima. Porque tenho disposição de saber me soltar, sabendo onde pisar. Vejo que meu esforço só vale a pena mesmo se for pra alcançar. Fazendo história. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Passei de nave e ela me viu na rua da água, botando fuzil. Mandando um som de cabelo black, usando batom, tô de moletom, quebrando no flow, subindo a ladeira, curtindo que é bom. Salve sabotagem, MC de compromisso, cumpre seu papel no céu, quer que a gente te mantém vivo.